Eu sou Raiz, e você? Aqui é o Jardel Barros, no nosso segundo episódio do Sou Raiz Podcast. Um podcast voltado para a família brasileira, onde a gente aqui vai abordar temas importantes para edificar a sua casa, seja valores, princípios saudáveis. Enquanto esse mundo gira, a gente está vendo aí muita gente querendo destruir os valores e princípios saudáveis. A gente está aqui para fincar raízes fortes, né? No nosso primeiro episódio, a gente esteve aqui com o Renato 38. Foi um privilégio recebê-lo aqui. Inclusive, ele citou alguns nomes aqui de pessoas que são raízes, são amigos nossos. E citou o nome de um, que é o nosso convidado hoje, que a gente vai estar trazendo aqui para conversar com a gente, tá bom? Eu tenho uma grande satisfação, uma honra de trazer para vocês, acompanhar aqui o nosso canal. Então já segue aí, se inscreve, compartilha, curte, para você acompanhar essas informações que a gente traz aqui. É um cara que é raiz, que é família, que tem valores e princípios saudáveis, que se preocupam em manter e preservar justamente o que edifica a nossa sociedade, o que fez a nossa sociedade chegar até aqui. Então, eu tenho a honra, grata satisfação aqui de trazer o Gabriel Venturoli. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado aí pelo aceite aí o nosso convite aqui. Eu que agradeço pelo convite, Jardel. Estou à disposição de vocês aí e é um prazer reencontrá-lo, né? Já fazia um tempo que a gente não se via. Verdade. Então, estamos aí à disposição. Maravilha. Tem um tempinho mesmo, né? A gente se conheceu lá em 2017, se eu não me engano, não foi? Por aí. Em missão de tentar resgatar valores e princípios, a gente indignado, insatisfeitos com o contexto geral, macroeconômico, político, eu tive a honra de te conhecer, né? E aí eu queria, pra gente mostrar aqui pra todo mundo que acompanha o nosso canal, que você falasse um pouquinho disso, da sua essência, do Gabriel desde criança, como é que você se entendeu como uma pessoa com valores e princípios, de ter família, da masculinidade. A gente tem trazido aqui informações nesse sentido, que são coisas que estão sendo atacadas hoje, né? Do conservadorismo, muita gente tem dúvida do que é ser conservador, e eu sei que você tem uma base muito forte também de teóricos de literatura, do libertarianismo, então, pra gente trazer uma noção que às vezes a gente está bem unido em muitas coisas e as caixinhas que o mundo coloca acabam segmentando, né, as pessoas. Exatamente. Você quer que eu comece falando da infância, alguma coisa assim? Da infância é legal. Eu tive uma família muito estruturada, né? Minha família extremamente católica, meu pai estudou para ser padre. Ele até fez faculdade católica e por muito pouco não se tornou padre. Então, assim, a gente tem muito dentro de casa enraizado, né? O cristianismo, acima de tudo, assim, sempre assim, respeitar o próximo, né? Acho que o mais importante dos valores é respeitar o próximo, fazer a sua parte, não prejudicar ninguém, né? E, assim, meu pai é meu maior ídolo, então eu sou suspeito para falar. Ele é um cara fantástico, sensacional. E a gente foi forjado nessa família, né? Uma família muito estruturada, a gente muito relacionamento excelente com minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs e minha mãe também. Então, eu acho que você crescer tendo orientação de seus pais, tendo convívio com seus irmãos e tendo valores bem definidos, né? Eu acho que é a coisa mais importante para você até a construção do seu caráter, né? A construção do seu caráter, na construção de você como indivíduo. Então, embora, lógico, a instrução formal era muito importante, escola, para você aprender a ler, escrever, questões técnicas, mas quem educa mesmo é pai e mãe, é família, né? E mais até do que pai e mãe somente, porque tem um ditado que fala assim, que em inglês, né, it takes a village to raise a child, que é mais ou menos assim, é necessário um vilarejo para criar uma criança, né? Então, porque o entorno influencia muito. Sim, a interação, né, social, né? Exatamente, e o entorno. Então, assim, uma das razões, né, que a gente vê muitas famílias desestruturadas hoje é justamente, muitas vezes, um marido que fugiu, então a mãe que vai criar sozinha, e a mulher precisa trabalhar, e aí quem vai cuidar dessa criança? Às vezes é a avó, às vezes a avó já não tem, dependendo da avó, já não tem aquele pique para poder estar acompanhando. Então, quando uma família não cria, o mundo cria, né? É verdade. Então, eu vejo muito dessa maneira, né? Que minha sogra está sempre presente, ela está lá em casa, a gente pede ajuda a ela quando precisa, as madrinhas, os padrinhos. Então, às vezes só pai e mãe não dão conta, né? Porque é muita correria. Hoje em dia, a maioria dos casais, o pai e mãe trabalham. Então, isso também é uma questão que influencia. Sim. Né? A gente pode até entrar nessa seara aí do... Sim, a mulher deve trabalhar ou não? É bom ou ruim? É verdade. É um debate, né? A gente vê, como você falou aí, né? É até bíblico isso, você falou de cristianismo, né? Eu sempre procuro trazer, que a minha base também é a Bíblia, é o cristianismo, trazer essa referência lá de trás, né? De
profetas, de pessoas desde a criação do mundo, para quem acredita na criação do mundo, a gente vê esses valores sendo questionados e colocados à prova. Por exemplo, com relação até ao criacionismo, né? De quem surgiu, aí vem a teoria humana com o evolucionismo, com Darwin, com a evolução, e a gente vê a família sendo atacada. Você falou bem aí de família, da importância da educação ali no lar, dos papéis de cada um. E a gente vê isso sendo atacado hoje, né? Essa cultura, o pessoal chama de workaholic, também de trabalho, todo mundo trabalhando, empoderamento feminino. E a gente vê a visão progressista da coisa, e a gente vê que as bases, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ela estiver velha, jamais se desviará dela. E a gente está vendo hoje a falta de disciplina, a falta de valores que você colocou aqui, que foram importantes na sua casa, te deu base, né? É bacana não conhecer essa história que seu pai quase seria padre, né? Sim. E a gente vê nessa coisa toda do sacerdócio, seja qual for a denominação, né? É o pastor, o bispo, o missionário, o padre, a gente vê a disciplina, a gente vê a obediência, né? Como regra de convivência, de respeitar leis, o próximo. E a gente vê que isso está se perdendo um pouco hoje, né? Exatamente. Essa falta, muitas vezes a falta da presença de um pai, ou a falta da participação da mãe, por conta que a mãe trabalha demais. Então, às vezes quem cria é uma babá, quem cria até a criança fica em período integral. Eu entendo, hoje em dia é difícil, né? Você ter essa dedicação, muitas mães têm que abrir mão. Agora, é o que você trouxe até uma passagem bíblica, né? Que realmente, se você... eu até comento isso. Se você der uma boa educação pro seu filho, ele não vai desviar do caminho. E, assim, às vezes até é chato dizer isso, mas a esmagadora maioria das falhas que eu vejo de pessoas que se desviaram do caminho foi uma falta de uma formação familiar. Né? E não é nem tipo assim, o pai não era bom, a mãe não era uma boa pessoa. Não é questão de ser boa pessoa ou má pessoa. É de você ter investido o suficiente e ter se dedicado o suficiente para que seu filho fosse bem formado. Né? É verdade. Exatamente, a presença. Então, e assim, desde de pequenininho, eu gostava, quando eu tive minha primeira filha, né, Giovana, eu tenho 3 filhos. Quando eu te conheci não tinha nenhum, né? Não tinha nenhum, agora eu já tô com 3. Tá reprodutora, né? Mas quando eu tive minha primeira filha, aí eu comecei a assistir questão de educação, de criação de filhos, tal, para entender um pouco mais, aprender. Embora eu fazia aquilo que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, né? Mas aí eu fui estudar um pouquinho e tal, e aí comecei a assistir aqueles vídeos da Super Nani. Não sei se você já ouviu falar. Sim, a babá que... É impressionante como em 100% das vezes era culpa do pai ou da mãe. Geralmente a mãe, porque geralmente é a mãe que cuida mais da criação da criança. Sim. Cada família tem uma dinâmica, mas é isso. Aí você vai falar, a culpa é da mãe. Infelizmente é. Infelizmente. Você via, por exemplo, o menino... eu vi um vídeo que o menino, a mãe trabalhava, você já vê como as dinâmicas, né? A mãe trabalhava fora o dia todo e a mãe era separada, o menino ficava com a avó. Ou seja, quem criava, na verdade, era a avó. Dizia que o menino não tinha horário para dormir, que não tinha horário para acordar, que o menino era bagunceiro, que não sei o quê. A Super Nani chegou no primeiro dia lá, vai dormir. E não vai. Ele dormia na cama com a avó, dormia na hora que ele queria, falou, vai dormir. O menino não dormia, uma hora ele dormiu. Quando deu o horário de manhã cedo, ela foi e acordou. Não, mas tá muito cedo. Se ele não acordar cedo, ele não vai dormir no horário. Né? Então a falta da disciplina fazia o quê? Que ele entrasse naquele ciclo de acordava tarde, aí queria dormir tarde, e aí no outro dia não estava disposto. Então, assim, é difícil muitas vezes. Você tá cansado, né? Às vezes você tá cansado, você chega em casa cansado do trabalho e você tem que disciplinar seu filho, você tem que dizer o que é certo e o que é errado a ele. Muitas vezes a pessoa fala assim, toma um tablet aqui e descanse, né? Só que aí não é que a pessoa é ruim. Às vezes pode ser uma pessoa excelente, mas ela falhou como pai, né? Falhou como mãe. Então, é isso. Acho que a criação é muito difícil, exige muita dedicação. Você é pai também, você sabe. Mas eu tenho muita convicção de que quando eu vejo desvios das pessoas, foi na falha, foi na formação, foi ao longo do caminho, teve alguma questão ali. Falha, né? É verdade. E você falando isso aí, a gente vê que muitas vezes a nossa família a gente vê esses exemplos, né? Ou maus exemplos de por conta do trabalho, da correria do dia a dia, deixa com deixa com a babá, deixa com um parente. E às vezes a forma que tem de tentar compensar é fazendo mimo, é deixando errado, né? Passando a mão na cabeça, né? É dando presente demais e às vezes acaba... Diz que o pessoal fala, eu vejo isso na pele depois que eu tive filho. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, né? A Tayla. E aí os avós mimam demais. Às vezes o que eles fizeram com a gente, quanto pais, sim, né? Que apertavam o cinto, regrava. Mas eles estão no papel deles. O papel dos avós é exatamente esse. Agora, por isso que é importante os pais, eles se colocaram no papel de pai.
Então, muitas vezes acontece isso, e eu falo, não, tudo bem, mas se você deixa ficar tempo demais naquela dinâmica, isso prejudica a criança. É verdade. Então, por exemplo, numa situação onde quem cria a avó por qualquer razão, enfim, a mãe precisa trabalhar, etc e tal, a avó tem que ter papel de mãe, e não papel de avó. Exatamente. Entendeu? Porque senão a criança vai nascer sem limites, sem entender como é que funciona a dinâmica de recompensa, de que se a pessoa faz o correto, ela vai ser recompensada. Né? Exato. Então, isso você só consegue se você tiver uma atuação firme, né? De pai e mãe. Então... E a gente vê esses valores sendo atacados hoje, essas narrativas. É a importância da gente agir com essa disciplina, com essa... É bacana esse tema de família, porque a gente, quanto pai, às vezes se sente, eu peço a Deus sabedoria, porque a gente fica olhando, caramba, o que é que eu faço aqui? Pra não ser muito duro demais, mas também pra não ser conivente, cúmplice do erro, né? Porque nessa fase, de 0 a 7 anos, muitos PhDs em educação infantil e tudo falam que o caráter e a personalidade se formam nesse período de 0 a 7 anos. Sim. E se a gente, geralmente é a idade que os pais estão na correria, é escola, é babá, é parentes, e a gente acaba não transmitindo aquelas bases que nos fizeram ser quem a gente é hoje, né? E às vezes a criança acaba não seguindo o rito dos pais porque aquilo que foi implantado nos pais não foi repassado para a criança, né? Exatamente. Não adianta você receber aquilo e você não conseguir implementar, né? Também não fazer esse papel. Então, aproveitando que você está falando de família, se eu estiver mudando, divagando de assunto aqui, você não fala. Nada. Mas até mesmo você vê essa questão da mudança cultural. Até na questão das escolas, quando a gente foi matricular, meus filhos estudavam numa escola antes, e lá não tinha a comemoração do Dia dos Pais e do Dia das Mães. Aí minha esposa falou, mas por que aqui não tem comemoração do Dia dos Pais? Ah, porque tem criança que não tem pais, e tem criança que tem duas mães, né, que, por exemplo, de um casal de duas mulheres homossexuais que não tem o pai, a figura do pai. Assim, mas e todas as outras crianças que têm pai? Né? A gente vai deixar de comemorar o Dia dos Pais porque alguém não tem pai? É até uma forma dela entender, né? Olha, você não tem pai, mas que não deixa de ser importante. Sim. Não deixa de ter importância. É, né? Verdade. Então, quando a gente foi escolher a escola, a primeira coisa que a gente fez, comemora o Dia dos Pais, comemora o Dia das Mães, porque tem lugares que é Dia da Família. Mas assim, o pai é uma instituição muito importante. Descaracterizando, né, a base e o padrão. Isso é forte que você traz. Eu tenho um exemplo também na minha família, vou dizer, mas pegando esse gancho aí, o cuidado, porque o atentado à identidade, a quebra, a sociedade hoje a gente vê, o pessoal chama de mimizenta, de Nutella, né? A sociedade hoje que inconsequente, quer só direitos não quer dever, e não quer receber a consequência do seu comportamento, da sua atitude, do seu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio pra gente. A gente pode usá-lo de forma sadia ou de forma ruim, de forma certa ou de forma errada, e eles estão trazendo a onda do relativismo, que depende. O certo é aquilo que você quer que seja, o errado é que não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. E quando você traz isso aí do Dia dos Pais e das Mães, a gente vê que são pessoas querendo destruir princípios, valores importantes de referência, né, corretos de família, que é bíblico também, né? A Bíblia fala que é para unir o homem à sua mulher, um pai e uma mãe, um homem e uma mulher. Hoje a gente vê dupla, trio, a coisa toda distorcida, homem com homem, mulher com mulher, e é polêmico porque chegou um momento que as pessoas estão impondo isso e não aceitam nenhuma crítica, né? Meu irmão... você trouxe isso aí, eu lembrei, não vou dizer escola, lógico, né? Mas meu irmão chegou numa festa, meus sobrinhos estavam de São João. Você falou isso aí, né? E aí na festa tinham meninos e meninas de números paritários ali, igual, dava pra fazer o casal. E ele viu os meninos dançando com meninos e meninas dançando com meninas. Parece bobagem. Acontecia isso lá, mas é porque não tinha, né, duas meninas ou dois meninos, né? Então acabou sobrando alguém, enfim. Mas ele disse que tinha condição de todo mundo dançar com o pai de casal, mas botaram o menino pra dançar com o menino, e ele falou, pô, mas meu filho tem mulher ali, por que botou ele pra dançar com o menino? Propositadamente foi feito isso aí. Propositadamente. Então, a gente vê essa ideologia de gênero, essa coisa que, se o pai e a mãe, voltando lá pra educação familiar, se o pai e a mãe não ficar atento, isso pode ser incutido de uma forma que induz ao erro, como se fosse certo, né? Tem uma frase eu não sei de quem é o autor, mas fala que é chamar a existência o que não existe como se já existisse. E a gente vê hoje muita gente fazendo isso. Uma coisa que é errada, eles chamam, aquela coisa que uma mentira chamada várias vezes pode ser que se torne verdade, mas uma mentira chamada várias vezes, contada várias vezes, sempre vai ser mentira. Mas hoje a gente está vendo que ela está se tornando verdade, né? E aí entra essa indução maléfica, algumas pessoas chamam até maquiavélicas, né? Até de Maquiavel no sentido de crueldade, de tudo, de deturpação do ser, né? Do ser humano como a essência que ele veio para ser, né? Como ele foi criado para ser. Então é complexo porque, como você falou, tem a questão do trabalho, né? Então a gente vê essa onda do empoderamento feminino. A mulher hoje, eu tenho dentro de casa amigas também falando, poxa, eu queria ser
produtiva, eu queria trabalhar, eu tenho meus sonhos, a mãe que quer ser. E às vezes é uma decisão difícil ela querer ser mãe e abdicar de tudo isso, do seu futuro, da sua carreira profissional, para ser mãe, para exercer o papel de mãe ali. A Bíblia fala que a mãe sábia edifica a sua casa, né? Então, o pai tem a sua responsabilidade de provedor, segundo a Bíblia, e a mãe é essa função de estar trazendo para o sentimental, para formação de caráter, de personalidade. Lógico, como você falou, que não é só os pais, é todo um conjunto, mas a gente sabe que a responsabilidade maior é de quem produziu, né? É o pai e a mãe. E a gente vê, às vezes, as pessoas, por conta do trabalho, da necessidade de sobrevivência que esse mundo impõe, as pessoas acabam fazendo a escolha que lá no fim pode pesar na vida de uma criança, né? Eu procuro não julgar, porque cada um tem uma história, cada um passou por situações diferentes e cada um tem suas prioridades. Sim. Mas, como eu até falei mais cedo, a criação é muito importante. E se você não se dedicar à criação, invariavelmente seu filho não vai ter uma formação adequada, né? E isso demanda esforço, é cansativo, muitas vezes você está exausto, mas se você quer, se aquilo é importante para você, você tem que se dedicar às coisas que são importantes, né? Você comentou em relação à questão de modelos, né? A mulher deve fazer isso, o homem deve fazer aquilo. Eu não sou uma pessoa religiosa, como você até já sabe, e eu fico muito à vontade para achar que cada um deve tocar da vida que achar melhor, certo? Sim. Agora, do ponto de vista até biológico, natural, a mãe é que dá à luz a criança. E ela fica ali pendurada durante meses, né? Amamentando. Então, é um vínculo diferente. Verdade. Né? Mãe e pai têm um vínculo diferente. E até por conta dessa biologia, o que é que acontecia? As mulheres ficavam com os filhos e os homens iam caçar. Então, homens e mulheres desenvolveram aptidões diferentes. Verdade. Então, ao longo do processo evolutivo, homem e mulher não é a mesma coisa. São bichos diferentes. Então, quer dizer, Gabriel, que a mulher não pode trabalhar? Não. Lógico que não. Quer dizer que o homem não pode cuidar de uma criança? Não, lógico que não. Agora, na média, se você pegar da população, você vai ter mulher, a maioria das mulheres tem mais propensão à questão de cuidados, até em profissões que vão cuidar de crianças, de outras pessoas, professores, etc e tal. E os homens têm propensão à atividade de risco, a ser bombeiro, a ser policial, por uma questão evolutiva, né? Então, eu acho que todo mundo tem o direito de seguir a carreira que quiser. Se você é homem ou mulher, você pode seguir a carreira que você quiser. Agora, não adianta você forçar a barra, empurrar a goela abaixo de que a mulher deve ser isso. Muitas mulheres foram empurradas para esse mundo de ser carreirista, de ter uma carreira, de ser executiva, não sei o quê, e ficaram infelizes e miseráveis. Porque elas foram empurradas, disseram elas, ó, se você for uma empresária, se você for não sei o quê, você vai ser feliz. E muitas vezes a felicidade da mulher está em cuidar do filho dela. Exatamente. Né? Então, para mim essa é a grande questão. Eu acho que até tem uma pesquisa, se não me engano é na Suécia, em que é um dos países do mundo onde as mulheres têm mais liberdade para fazer o que elas quiserem, né? E ao mesmo tempo elas voltaram para as profissões mais tradicionais, que são professoras, pediatra, cuidar de criança, etc. Então assim, é natural que quando as mulheres têm liberdade, elas escolhem isso. Então, o que aconteceu foi que muitas mulheres foram empurradas para atividades que nem são a aptidão dela, por conta de um movimento revolucionário, né? Uma cultura woke de tentar moldar a sociedade à maneira que eles enxergam, né? Sim. E ainda essa outra coisa, perfeito sua fala aí, e eu acho que é isso, duas coisas que eu gosto de sinalizar, né? É arcar com essa consequência da sua escolha, porque às vezes quer culpar terceiros e a escolha foi da pessoa, como você falou, né? E a outra coisa que acaba sendo bíblico também é isso da função mesmo. Quando você traz aí essa questão do empoderamento feminino, a gente vê que acaba sendo empurrando muita gente para esse lado. Às vezes a pessoa não queria, mas por a fala, a narrativa ser bonita, essa coisa, a gente sabe que tem uma desigualdade, tem uma disparidade em muitas coisas entre homem e mulher, mas a galera às vezes faz essa forçação de barra para colocar a mulher como igual ao homem, né? E a gente vê que até a capacidade fisiológica, como você falou, biológica é diferente. Sim. E é tudo para manter uma agenda político-ideológico-partidária, né? Então, e aí tem muita gente que se deixa levar. E às vezes não era aquilo que ela queria, né? Fica um vazio existencial, fica aquela falta, né? E não foi por acaso, né? Não é por acaso que isso foi colocado. Se a gente pode falar um pouco de parte ideológica, mas o marxismo cultural, né, a Revolução Marxista, ela foi implementada com um objetivo claro. Lá atrás, Marx disse o seguinte: quando para a tomada da sociedade vai haver uma revolução do proletariado, ou seja, os trabalhadores vão se revoltar com os donos, né, com os
os capitalistas, os donos das fábricas, vão se revoltar e vão tomar e vão fazer uma revolução. E assim a gente vai tomar o poder. Só que isso não tiro saiu não pela aconteceu. culatra, né? Por quê? Porque, na verdade, quando o pobre tem acesso a bens de qualidade, ele abraça o capitalismo. Quando ele fala, poxa, eu não tinha um sapato, graças a uma indústria, agora eu tenho direito a ter um sapato. Eu não tinha roupa, graças à existência de indústria e produção em massa e baratear o custo das coisas, eu tenho acesso a ter roupas. Então o tiro saiu pela culatra, porque o pobre abraçou o capitalismo. E aí, como eles viram que eles não conseguiram fazer a revolução que eles queriam fazer, eles foram através do marxismo cultural, que é a escola de Frankfurt. Né? Antônio Gramsci e companhia. Exatamente. E aí a ideia era o quê? Bom, já que atacar o capitalismo não deu certo, né? O proletariado não se revoltou, a gente vai fazer o quê? Vai quebrar as principais instituições da sociedade capitalista, que quem são? A família, né? E a religião. Verdade. Por isso a família e a religião são extremamente atacadas pela cultura revolucionária. Porque quando você rompe a célula principal da sociedade, que é a família, você deixa as pessoas desnorteadas e elas estão muito mais propensas a abraçar essas ideias revolucionárias. É verdade. E funcionou muito bem. Funcionou ao ponto de a gente hoje ser praticamente processado se a gente falar que eu fiz um comentário de 2 caras homossexuais fazendo um vídeo de casamento e tal, e eu coloquei assim no comentário, um casal. Aí eu falei, desde que eu me entendo por gente, um casal é um homem e uma mulher. Eles chamaram 2 homens de casal. Eu falei, na parte gramatical, minha questão não foi nem não tem nada a ver. A escolha da pessoa, se ela quiser ser homossexual, eu respeito. Não era isso, mas as pessoas estão tão, digamos assim, intolerantes a qualquer coisa nesse nível, sim, que se você falar que um casal não pode ser 2 homens nem 2 mulheres, tem que ser um homem e uma mulher, a gente tá errado hoje, né? Então estamos mudando as letras, agora é todos, é isso e aquilo, estamos mudando a gramática para impor uma agenda que... E você traz a questão de marxismo, é interessante isso, da guerra lá que o tiro saiu pela culatra, e que mesmo com isso eles até hoje fazem essa questão da briga, das caixinhas, dividindo a sociedade, que é mais fácil conquistar quando o povo tá se dividindo aqui embaixo, né? E aí a gente vê esse extorquimento aí do vampirismo da classe política, da classe dos altos escalões do funcionalismo público. A gente viu ali que hoje o empresário, você é um cara que é bem-sucedido, é engenheiro, é administrador de empresas, é empresário, é empreendedor. E a gente vê uma cultura totalmente avessa a isso. E é uma coisa que a gente tem desafio para ensinar nossos filhos também, voltando para a família. Hoje a gente vê que se prega que o empresário, o médio empresário, o pequeno empresário é carrasco, é explorador. Essa luta do empresário contra o trabalhador, contra o empresário. E a gente sabe que a realidade é totalmente diferente disso, né? Você trouxe bem dividir para conquistar, né? É muito mais fácil você agregar aquele público para o seu lado se você criar uma rixa. Então, digamos assim, os revolucionários eles usaram muito bem essa estratégia de colocar brancos contra negros, pobres contra ricos, homens contra mulheres, né? Homossexuais contra heterossexuais. Então, e é em cima dessa discórdia que eles criaram a política deles. Então, na verdade, é só uma maneira de dividir a sociedade, né? Colocar Sim. em polos opostos. Mas, em grande medida, e graças a Deus eu sempre tive isso no meu relacionamento de funcionário mesmo, porque justamente, como eu te falei, eu aprendi com meu pai a ser empresário. Né? Meu pai é um baita empresário, empreendedor, corajoso, desbravador. Rapaz, se eu fosse contar as histórias de meu pai é um cara assim... Ele dava 10 livros de história para contar de meu pai. Então, assim, eu vi isso. Mas, acima de tudo, até pelo lado cristão dele e da formação que ele teve, religiosa, ele sempre foi uma pessoa muito humana. Então, de tratar muito bem todo mundo, inclusive o funcionário mais simples, a profissão mais simples que tivesse, de tratar com a mesma igualdade, de receber todo mundo na sua sala. Então, assim, você aprende pelo exemplo. Então, eu não aprendi isso em nenhuma faculdade de administração, não aprendi isso em nenhuma pós-graduação, eu aprendi isso com meu pai, vendo como ele tratava todo mundo. Então, se você trata todo mundo bem, não interessa se o cara é negro, se o cara é pobre, se o cara é branco, você vai tratar todo mundo bem, porque você gosta de ser tratado dessa forma. Né? É verdade. Tem uma frase que eu aprendi com vocês no Novo, é a menor minoria vocês que existe, não, né? Com a gente. Com a gente, lá quando eu cheguei, né, que hoje eu faço parte, tenho a honra de fazer parte, a menor minoria que existe é o indivíduo na sua condição de ser humano, né? Então a gente acaba vendo essa narrativa errada das caixinhas, mostrando, se a pessoa não respeitar, o que você fala é muito importante, porque se a pessoa não respeitar o outro por ser humano, não vai respeitar porque é gordo, porque é magro, porque é mulher, porque é homossexual, porque a base é ser humano, né? Exatamente. Então, e fica o desafio para chamar até seu pai, vamos fazer o convite aí para trazer esse misto aí de gerações, né?
Pra participar aqui, faz o desafio pra ver se ele cola, viu? Pra ver se ele traz caçador aqui. de onça, de caçador de jacaré, já cortou madeira no meio do mato. Tem muita história. E você falando, eu lembrei do meu. Infelizmente eu perdi meu pai ano passado, não sei se vocês... Rapaz, lamento pela de sua câncer, e aí a gente às vezes só dá valor, essa fala é certa, né? Quando a gente perde algumas coisas que estão ali, a gente não aproveita. E uma coisa que começou a aflorar mais ainda que meu pai fazia, você falou disso aí, era justamente se prender ao estudo da Bíblia. Ele fazia todo dia de manhã certo, forte. E mesmo sendo cristão, mesmo estando na igreja, às vezes a gente relaxa. E Sim. como a prática, depois do exemplo, quando a gente vê, arrasta, né? Aí tem essa fala também que o exemplo arrasta mais do que palavras. Tem gente que fala, mas o filho não vê fazendo. Então, aí eu falo com minha filha, né? açúcar branco é ruim. E aí quando ela me vê em alguma festa, alguma coisa que a gente dá uma relaxada, ela, papai tá comendo açúcar branco? Como é que é ruim agora você tá comendo? Né? Não adianta falar. Então a gente tem que dar... E é difícil hoje, a gente que é adulto, que tem um livre-arbítrio, que pode fazer tudo, entre aspas, a gente abrir mão pra ser esse exemplo que a gente precisa, né? Quando você fala de marxismo também cultural, a gente vê essa dificuldade das pessoas verem na escola, na formação, né? A gente vê que, infelizmente, tomaram conta, aparelharam as instituições de ensino. A gente vê aí a Piaget, Foucault, o próprio Paulo Freire, são os grandes, né? E aí a gente vê uma sociedade sendo doutrinada, literalmente, sem o direito ao contraditório, né? A gente vê hoje, a gente tem visto nos últimos anos alunos se posicionando porque aprendem em casa de um jeito diferente. Sim. Os pais mostram os dois lados e elas enxergam de forma lógica e raciocinando que esse lado é mais interessante. E quando vão para a escola, o professor oprime, né? E aí, como a gente tem um desafio grande de lutar contra tudo isso, né? A nível de base literária, você poderia citar aqui, você já citou Burke, Edmund Burke, né? Tem o que para dar para orientada para a galera, para os pais que estão aí, para os adolescentes que infelizmente não tem isso nas faculdades, nas escolas, suprimem, omitem isso, mas você poderia citar alguns teóricos aí que ajudaram você a ver o outro lado da moeda de que pintam aqui pra gente aqui no Brasil? Como eu falei, eu não sou um conservador, a gente pode até abordar esse tema, eu me considero uma pessoa, digamos assim... a minha ideologia é de respeitar o outro. É só isso. Bacana. Basicamente é isso. É Bíblia. É só isso. Amar o próximo como a si mesmo. É só respeitar o outro. Se você só respeitar o outro, tá tudo certo. Se você não roubar nada de ninguém, se você não tirar nada que é do outro, você tá certo. O resto você pode fazer qualquer coisa com a sua vida e cada um pode fazer qualquer coisa com a sua vida. Exato. Então, aí você pode dar um nome a isso o que você quiser. Me coloque na caixinha que você quiser. Mas como conservador, tem Burke, tem o próprio Chesterton, Tocqueville. Mas eu, até em termos de literatura, eu li muito mais teóricos liberais e libertários. Bacana. Né? Pode como dizer. Mises, Hayek, vencedor do Prêmio Nobel, Milton Friedman, que é um liberal. Bacana. Então, o próprio Roberto Campos. Né? Então, a minha influência teórica é muito mais do ponto de vista liberal, da escola liberal e libertária. E é bacana você trazer isso porque a gente vê muita gente se dividindo, às vezes, por detalhes que o que nos une é muito mais do que o que diverge, né? E a gente vê entre os conservadores e libertários muita sintonia de muita coisa, né? De pautas de economia, de direitos fundamentais. Então, acabam sendo... Você poderia aí também falar um pouquinho de como... Eu sei que você tem um network bom nos dois mundos aí, de conservadores e de libertários, de liberais, né? Como é que você entende... não teria como a gente unir esse povo, mesmo com algumas pequenas divergências, porque a gente vê que isso hoje, a polarização tá valendo, tudo é lacrar, polemizar e dividir. E as pessoas não percebem que dividindo a gente se enfraquece, né? É uma questão de comportamento, né? Porque as pessoas, ainda mais com rede social hoje em dia, tendem a ter um comportamento muito mais bélico do que na relação tete a tete. A maioria desses leões de internet aí, na realidade, é um gatinho. Então, quando bota o cara na frente, o cara não fala nem um palavrão na sua frente. Quanto mais ser aquele macho todo. Verdade. Então, assim, eu concordo 100%. Agora, é muito difícil fazer isso. Você conciliar visões distintas. Eu acho que depende muito do amadurecimento da pessoa. Porque eu posso concordar em 90%, mas até com minha esposa, até com meu pai, até com minha mãe, eu vou ter uma série de divergências. Não é uma nem duas, não. Inúmeras divergências. Mas ainda assim você tem que aprender a conviver. E eu acho que isso é uma questão de maturidade. Né? Enquanto não houver, por exemplo, se você está dentro de um partido político, ou se você está dentro de um movimento, um grupo, tem que haver, principalmente da liderança, quem está à frente da liderança, um comportamento de maturidade, de mostrar às pessoas que estão ali dentro
de que a gente tem que aceitar o contraditório. De mediar, de equilibrar, né? E aceitar o contraditório, aceitar que nem sempre as pessoas vão concordar com a gente e nem sempre as pessoas vão estar do nosso lado em todas as decisões. Eu tive uma situação numa reunião de condomínio, eu fazia parte da comissão do condomínio. E aí, na primeira reunião, teve uma divergência. O síndico queria contratar um funcionário para o condomínio, e eu achava que não devia contratar, que não era necessário, que já tinha um número adequado, que isso ia estourar o orçamento, né? Onerar o orçamento do condomínio. Na primeira reunião ele falou, vocês estão contra mim. Eu falei, meu amigo, eu lhe apoiei esses meses todos, porque eu não concordei com você, eu tô contra você, mas as pessoas têm essa visão, entendeu? Na minha visão, isso é falta de maturidade, de saber separar as coisas. Sim, sim. E aí entra essa coisa de levar pro lado pessoal também, né? Às vezes é uma coisa de ideia, de proposta, de opinião, e a pessoa leva pro lado pessoal. Acha que é porque não gosta, é por causa disso, e a gente tá vendo esse outro ataque, né? É por causa da cor, se for negro, fala porque eu sou negro. É falta de maturidade. Você levar tudo pra uma ofensa. As pessoas têm que aprender a aceitar críticas, né? É verdade. Você falou aí também, esse contexto todo que você tá trazendo, uma outra coisa que a gente vê dessa provocação que eu fiz de unir conservadores e libertários, liberais. Eu também me entendo conservador nos costumes, né? E liberal na economia, liberal em muitas coisas, em muitas pautas. Eu também gosto muito de Mises, enfim. Todos os teóricos que você falou aí, acabei lendo também por conta do convívio, né? Com a galera do Partido Novo. Agora, assim, a gente vê que as pessoas polarizam tanto que acham que se eu for um, eu não posso ser o outro. É aquela coisa, uma coisa não anula a outra. E às vezes é como você falou, a mulher quer trabalhar, quer buscar sua carreira e também ela chega uma hora, ela quer voltar para cuidar do seu filho e tal. E às vezes a pessoa acha que tomando uma decisão eu não posso fazer duas coisas. Às vezes não dá, mas às vezes a pessoa concilia. Ou às vezes troca. Não, eu tava assim nesse momento, agora eu me entendo no e a pessoa já quer criticar, você vira folha, você é isso, você... né? O conservadorismo, em essência, eu nem considero uma ideologia. Tem gente que considera ideologia, eu não considero uma ideologia. Eu acho que é uma forma de pensar, que é diferente de ideologia. Ideologia é um conceito de ideias que você segue, de doutrinas que você segue. O conservadorismo, para mim, não é exatamente isso. Para mim, o conservadorismo é simplesmente de você não ser afeito a mudanças revolucionárias, a você ter afeito às tradições, né? Você ter apreço pelas tradições e por mudanças graduais na sociedade. Aí você vai dizer, isso é uma ideologia? Eu não acho. Né? Você não está dizendo que uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Você só está dizendo que você quer manter as tradições e que elas sejam mudadas de forma gradual. Perfeito. É só isso. Então é mais uma forma do que um conteúdo. Beleza. Né? Por isso eu não acho que é conflitante com a pessoa ser libertária. Então o pessoal até brinca, fala, Gabriel, você é o libertário mais conservador que eu conheço. Porque na minha vida eu sou extremamente conservador. Família, né? Até em relação, por exemplo, a relacionamento. Eu vejo muitos homens assim, não sei o quê, de ter várias mulheres. Do adultério e tal. Isso, ter várias mulheres, você é conservador onde? Você é homem aonde? Né? Você é raiz aonde, né? Que cultura é essa que você traz sua mulher e que você não respeita a sua mulher? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ter o seu papel de pai, seu papel de marido é uma coisa, agora você ser pegador de não sei o quê, isso não tem nada a ver, entendeu? E é bacana você trazer isso porque até o termo sou raiz a galera usa de forma pejorativa. Não é aquele raiz brutamonte que é o pegador, que trata a mulher como escória. Não é isso, é o raiz que o cara que é maduro, que é adulto. A gente tava conversando até com o Dr. Joásio aqui, falando disso, né? Um cara que é responsável, que quer ser provedor, que quer respeitar, que quer dar bom exemplo, que é família, que acredita em Deus. Então eu sou raiz de forma positiva, porque a gente pega o conservadorismo e as pessoas pegam o conservador e acham que é aquele cara que é tradicionalista ao extremo e não aceita mudanças. Não recebe a opinião de ninguém. Então, a gente vê como... E não é não aceitar mudanças, é apenas que elas sejam feitas de maneira gradual. Justamente. Né? Porque a revolução, que uma narrativa da galera da esquerda muito traz, é a destruição. É destruir para conquistar. O conservador... jogar fora a água suja com o neném junto. Né? Exato. Então, aí a gente pensa que não, vamos aproveitar. O que nos trouxe até aqui, a gente não pode descartar, porque é a nossa essência. Então, vamos preservar isso e vamos fazer o upgrade, vamos fazer uma otimização de modo a se adaptar ao novo contexto. Então, é bom as pessoas entenderem isso, né? Porque se a gente entender e nos unirmos, a gente consegue, de fato, resgatar muita coisa que está sendo perdida aí, né? Sendo jogada no chão aí, por conta dessas narrativas, dessas ideologias que estão chegando, né? Com certeza. E até, assim, em relação a essa questão de hábitos, eu lembro, quando eu era criança, assim, eu vou falar uma coisa que talvez seja polêmica. A cultura, em geral, aqui em Salvador, ela não é boa.
Sim. Em relação à cultura de relacionamento, cultura de família, não é uma cultura boa. Eu lembro, assim, não é 100%, mas você, por exemplo, eu como criança, eu nunca vi isso dentro da minha casa. Meu pai sempre foi extremamente respeitoso com minha mãe, nunca falou nada tipo assim, você tem que ter várias mulheres, você tem que ser pegado. Que a gente sabe que muita gente fala isso. Eu nunca ouvi isso dentro da minha casa. Mas, quando eu era adolescente, eu até fui muito influenciado por isso de querer, não sei o quê, de ter um bocado de namorada. Por quê? Porque era a cultura dos meus amigos. Então, eu nunca ouvi isso dentro de casa, mas na rua, todo mundo falava, pô, bicho, você tá pegando, por que você não pega a fulana também? Porque você vai ficar só com ela, não sei o quê. Isso pra mim é uma cultura péssima. Só que eu só fui me dar conta disso quando eu já era adulto. Então eu passei a minha adolescência achando que, normalizando aquela situação, né? Sim. Que do mesmo jeito que eu não acho legal uma mulher que fica com um bocado de cara, eu também não acho legal um cara que vai e fica com um bocado de mulher. Né? Verdade. Só que quando eu era criança, eu achava adolescente, eu achava isso o máximo. É Você é o maioral, você é o pegador, pega todo mundo. Só que isso escala para outros comportamentos, porque você aprende isso quando é adolescente, depois quando você é adulto, você reproduz. Exato. Então, aí é a questão do... o cara que tem... Quando era criança mesmo era muito comum. Mulher na rua, você já viu esse termo? Fulano tem uma mulher na rua. É verdade. Fulano tem uma família na rua. É o quê? O cara tem a mulher e tem uma outra mulher. Desculpa, que porra de mulher na rua, de história de mulher na rua. Mas é extremamente comum. Eu tive funcionários que o cara tinha 2, 3 mulheres. O cara recebia o salário. Ele nem pegava dinheiro, ele já repartia pra uma, pra outra, pra outra, pra outra. Então, assim, que merda de cultura é essa? E aí, você falando isso aí, não tem como me remeter na mente a Bíblia, a história da Bíblia, né? A gente vê que a gente que acredita na Bíblia tem o grande conflito cósmico, né? E que tem... A Bíblia fala que não é contra corpo e carne e desejos humanos, é contra principados e potestades. E fala que existe um conflito entre Deus e Satanás que quer destruir a raça humana, né, criada. E quando você fala isso aí, a gente vê que desde o início do mundo, desde lá do Jardim do Éden, sempre tem os que seguem direitinho a orientação, que é ser um casal, um homem ou uma mulher, procriar, inclusive reproduzir, como você falou aí, a Bíblia que é conservador, quer produzir, deve reproduzir, né, perpetuar seu legado, sua família. Só que ao longo da história, o povo de Israel, os cristãos hoje, a gente vê que isso vai se perdendo, vai se contaminando, né? Tanto que chega um momento ali que Deus dá os 10 mandamentos, e tá lá, não, é respeito a Deus, as primeiras 4 tábuas ali é Deus, amar a Deus, não idolatrar, não falar falta de testemunho, não mentir, e o dia que Deus abençoou e santificou para se relacionar com ele, e na outro lado é só ser humano, respeito ao não adulterarás, não cobiçarás, não matarás, não roubarás, enfim, a gente vê aí que é tudo que a gente vê que as narrativas de hoje, as novelas, os filmes, as séries têm derramado em cima das pessoas, né? E aí fica essa coisa. A ideia do Sou Raiz do podcast que Joás trouxe é justamente isso, né? A gente tentar mostrar que existe 2 lados que a gente precisa escolher. E isso vem desde a infância. Se a gente não orientar, o bicho pega, né? Com certeza. E as consequências são gravíssimas. Como eu falei, o cara vê isso. Vou ter uma mulher na rua, vou ter várias namoradas, vou ter isso, não sei o quê. Quando o cara é adulto, o cara reproduz esse comportamento. Tem uma estatística nos Estados Unidos que ela é, assim, aterradora. É um negócio, assim, absurdo. Quando eu descobri isso, eu falei, mas que porra é essa? Pessoas, filhos que são criados sem os pais, certo? Ou seja, não tem um pai na família, Sim. É só a mãe, né? Tem 18 vezes mais chance de se tornarem criminosos quando são adultos. Caramba, imagine, velho. Então, assim, se você é adúltero, você traz sua mulher, você larga sua mulher e você vai embora e sua mulher tem que criar seu filho sozinho, a chance dele ser um bandido é 18 vezes maior. Aí você vai falar, mas Gabriel, mas fulaninha de tal, se separou do marido, criou bem, o filho é maravilhoso. Ok, meu amigo, mas eu não estou dizendo que é a exceção, né? 100% isso, eu estou dizendo que a probabilidade disso acontecer é muito maior. Então, eu não estou defendendo aqui que o modelo de família que todo mundo deve seguir é um marido, uma mulher, etc e tal. Até divergindo de você, assim, eu não acho que, como eu não sigo a Bíblia, eu não acho que deve ser um homem ou uma mulher. Eu acho que você deve ser o que você quiser. Se você é gay, você quer se relacionar. Eu não sou contra a adoção de crianças, eu sou a favor da adoção, se é o que aquelas pessoas querem, né? Eu não vejo problema nenhum. Sim. Agora, que você vai dizer que uma família de homem e mulher bem estruturada, bem formada, você vai ter muito mais chance de bem ser sucedido, não tem como dizer, porque aí é a biologia atuando por trás, né? De que homens e mulheres têm complementaridades, têm características que se complementam, né? E a probabilidade de você ter uma boa formação é muito maior se você tem
duas pessoas ali exato. para criar do que uma pessoa sozinha. Sim, exato. Né? E a gente não diverge, não. Na verdade, se eu me expressei mal, na verdade, eu também respeito. Eu só entendo que ter o padrão, eu só acredito que a Bíblia traz o padrão correto, é nesse sentido, né? Então, Quem não eu acredita acho que na tem Bíblia correto. não tem correto. Eu não é acho que isso, tem correto. É isso, entendi. Entendeu? Eu divido de você nisso. Eu não acho que tem correto. Eu acho que cada um acha o seu e cada um, enfim, tem direito de buscar o que quiser. Mas eu não acho que tem certo e errado nessa questão. Agora, não tem como negar que as 18 vezes elas estão aí para provar. Né? Que existe uma tendência de que se você tem um casal, uma família de homem e mulher bem formada, é muito melhor do ponto de vista de chance de êxito na criação do que se você tiver uma pessoa sozinha criando. Eu falo, não querendo polemizar também, mas aí muito a linha é tênue, porque quando a gente fala que não tem certo e errado, muita gente pode pegar essa desculpa, bom, se não tem certo e errado, essa pesquisa de 18% também não me aflige, porque, né, já que não tem certo e errado, é outra coisa que tá fazendo ele virar ladrão, né? Eu acho que ninguém pensa assim, eu quero criar meu filho sozinho. A maioria das mulheres não pensa isso. Só que o cara, às vezes, é vagabundo, o cara vai embora, o cara bate na mulher, a mulher, às vezes, tem que ir embora porque o cara bate na mulher. Verdade. E aí, muitas vezes, a mulher precisa trabalhar, e aí ela vai ter mais dificuldade de criar o filho dela, porque se ela precisa trabalhar e ela não tem um marido, né? Então, muitas vezes é a avó que cria, e aí tem aquela dinâmica que a gente comentou, né? Sim. Então, assim, eu conheço pessoas que têm uma formação incrível, que não tiveram a presença do pai, ou porque o pai faleceu, ou porque se separou, mas as estatísticas estão aí para provar que o pai faz uma falta muito grande dentro de uma família, né? Sim. Até para a figura paterna, o exemplo. Rapaz, meu pai para mim é um exemplo fantástico. Então, eu fico pensando assim, rapaz, quem não teve um exemplo, o cara faz o quê? É só o que ele lê no livro, né? Porque se você não tem quem seguir, quem você se espelhou a vida inteira, então, assim, é difícil. É por isso que a gente que acredita na Bíblia vê como um manual, né? Vê assim, poxa, e acredita que tem um certo, porque assim, a gente vê que quando a gente olha as estatísticas e o andar da carruagem é a consequência, quem segue o que a Bíblia diz, a chance de ter uma vida mais plena e feliz é muito maior do que aquele que faz o seu certo, digamos assim, Estamos concordando plenamente nisso aí. Agora, falando de costumes, que é legal essa pauta de costumes, de comportamentos, de decisões nesse mundo que a gente vive aqui, a gente vê que tem um desgaste muito grande quando as pessoas vão tomar suas decisões sociais, políticas, inclusive, de voto, de tudo. E por que você acha que tanta coisa importante pra gente discutir, como essa crise de corrupção, um monte de problema acontecendo, tarifaço que aí começou hoje, a gente tá vendo aí pra quem é empresário, empreendedor, um monte de problema que atacam nossas raízes, nossas bases, e as pessoas acabam se deixando, digamos assim, tomando seu tempo e criando intriga, brigando, discutindo mais na pauta dos costumes, dos seus comportamentos. Já que cada uma é responsável pela sua escolha. Sim. Ao invés de convergir para uma coisa que é para todo mundo coletiva, como evitar corruptos, evitar roubalheira, evitar serviços públicos ruins. Então, tanta coisa importante pra gente decidir, né? Trazer uma educação digna para todo mundo, ter segurança pública. As pessoas ficam brigando, se dividindo, se degladiando com pauta de quem vai ficar com quem. Você sabe o que é, Jardel? É porque essas questões, elas não têm soluções fáceis. Então, muitas vezes, as pessoas não têm a profundidade para discutir esse tipo de coisa. Então, por exemplo, como resolver o problema da educação no Brasil? 99% da população não tem ideia de como resolver esse problema. Então, ela não vai ficar discutindo muito aquilo, porque ela não tem nem conhecimento. Então, vai ficar só entre direita e esquerda, fulano é bom, é mal, a minha religião é melhor que a sua, não sei o quê. Então, ficam discussões mais superficiais, porque muitas vezes não tem conteúdo e conhecimento para adentrar nessas discussões. E tem uma outra coisa também. Até como funciona o modelo democrático, o nosso poder, talvez até você fique um pouco triste com o que eu vou falar aqui agora. O nosso poder de mudar a sociedade, ele é muito pequeno. Muito pequeno. Então, muitas vezes as pessoas... Por que assim, é tão difícil mobilizar as pessoas? Porque a maioria das pessoas, elas percebem e elas não estão erradas. Que ela cuidar da vida delas vai dar muito mais resultado do que ela tentar cuidar do todo, tentar fazer uma mudança da sociedade. E eu até acredito que a mudança da sociedade passa por primeiro a gente mudar a nossa própria vida. Perfeito, né? Perfeito. Então, até algumas pessoas me falaram, pô, Gabriel, mas você era tão ativo, você fazia podcast, fazia evento, não sei o que, por que você diminuiu tanto? Eu falei, bom, primeiro porque agora eu tenho 3 filhos. Mas além disso, também porque eu percebi que, em última instância, a gente consegue salvar aquelas pessoas que estão perto da gente. Entendeu? É muito difícil você querer abraçar o mundo. É até
uma arrogância grande Sim. você achar que você vai fazer a diferença de convencer uma sociedade inteira, entendeu? Sim. Então eu acho que assim, você cuidar do seu, cuidar da sua família, cuidar do seu amigo, do seu entorno, dos seus amigos, dos seus funcionários, e fizer a sua parte, e todo mundo fizer isso, Sim. a sociedade vai melhorar. Verdade. É muito mais fácil do que você tentar uma mudança de cima para baixo, entendeu? Verdade. É esse exemplo, né? Eu agradeço pelo carinho, pelo zelo, mas quando eu comecei a entrar nesse mundo de tentar me expor na política, eu já entrei consciente. E a gente que acredita na Bíblia sabe que esse mundo aqui não tem jeito, pô. Né? A gente sabe, então não fico tão triste e decepcionado. Na verdade, eu acredito que eu, assim como você, a gente faz a nossa parte para dormir com a consciência tranquila de que a gente fez a nossa parte, né? Exatamente. Mesmo que a gente saiba que o que vai mudar é pouco. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, a Bíblia fala. Então é cuidado nosso, a gente é exemplo para impactar outros. Renatão esteve aqui, ele falou, olha, eu dou o caminho. Eu acho que nossa missão enquanto está aqui é dar o caminho, é mostrar o caminho que provavelmente as pessoas vão se dar melhor, mas ela escolhe se ela vai seguir ou não, né? Perfeito. Então, e é uma sinuca de bico, é uma linha tênue, porque às vezes as pessoas colocam, se você é cristão, você sabe que esse mundo não vai ficar aqui, Jesus vai voltar e vai destruir tudo. Por que você está entendendo? Por que você quer mudar? Porque eu acredito também que se a gente lavar as mãos e deixar o circo pegar fogo, a gente está sendo cúmplice. Né? Sim, é aquela coisa, na reunião de condomínio, se você não foi para reunião de condomínio, você tem que aceitar o que votaram. Exatamente. Né? É mais ou menos isso. Então, quem não governa é governado. Então você participa, e eu quis entrar na política lá atrás, em 2016, que foi uma das coisas que me levaram a ajudar na fundação do Novo aqui na Bahia, é que se você não participa, você é participado, digamos assim. Então, e eu mudei muito meu comportamento de lá pra cá por isso. Eu era o cara que não ia na reunião de condomínio, eu era o cara que não ia votar, eu era o cara que não sabia nem quem votei. Chegava no dia, eu era adolescente, né? Era jovem. Chegava no dia da votação, mãe, é pra votar em quem? Aí minha mãe trazia o santinho do cara da igreja que entregou a ela. E eu votava nisso. Então, assim, só que se você não sabe nem quem votou, depois você vai cobrar quem, né? Então é importante você saber quem são, ainda que seja uma pequena parte, mas você vai ter. A política funciona com representatividade, né? Sim, se você conseguir eleger um parlamentar, um político que represente os seus valores, você vai ter um representante ali. Não quer dizer que você vai mudar tudo, mas você pelo menos estará representado. Mesmo em minoria, você tem condição de se manifestar, muitas vezes de interromper pautas, né? Às vezes você não tem uma maioria no parlamento, mas você consegue interromper, você consegue tornar, às vezes é importante até para tornar público aquela questão. Exato. Porque se você não tem oposição, as coisas acontecem sem sequer ter conhecimento da mídia. A mídia às vezes nem chega a ter ciência, porque você tem que ter um cara ali para ver que foi votado na calada da noite, que teve acesso ao documento e viu, pelo menos para falar, estão fazendo isso aqui. Né? Ainda que ele não vai conseguir barrar, mas pelo menos ele conseguir dizer o que está acontecendo. Se posicionar. Né? Exatamente. E é legal porque a gente entende que essa cidadania é um dever da pessoa que se diz raiz, né? A preocupação, o zelo. E a gente tem visto também que tem sido atacado isso. É como você falou, às vezes pelo descaso, pela negligência, pela, digamos assim, o foco em sua vida, em cuidar de si. Muita gente larga de lado esse lado da responsabilidade da cidadania, de exercer o voto, enfim. E você acredita que isso também é um valor importante pra gente, mesmo sabendo que vai mudar muito pouco, né? Porque a gente vê que tem muita gente que é voltada mais para o liberalismo, o libertarianismo, que prefere justificar, se abster, né? E a gente vê que isso acaba sendo uma maneira também de deixar aquela frase de Martin Luther King Jr., né? Eu acho que é de Martin Luther King Jr., que fala que pior do que o grito dos ímpios, dos maus, é o silêncio dos justos, dos bons, né? Dos bons. Então, e eu acredito que a gente que é raiz, que tem valores e princípios, que quer preservar, acaba dando exemplo também para a geração que chega, né? Porque imagina um monte de filhos nossos que são aversos a essa participação popular, a cidadania. Eu acho que eles vão ficar entregues, como você falou, a quem vai dominar isso, né? É isso. Se a gente não participa, a gente tem que aceitar, é obrigado a aceitar o que vier. Então, enfim, é mais ou menos o que eu já tinha falado, é por aí mesmo. Né? Com relação à preocupação, falando disso, né? Eu falei de preocupação de filhos, de geração. Se você fosse listar, eu sei que são muitas, mas... Desculpe, Jana, só para complementar a minha fala anterior. Eu acho importante você fazer a sua parte e você defender as suas ideias, defender os seus valores. Agora, mais importante é você fazer a sua parte dentro de casa. Né? Sim, como
Falhou o nome dele agora, acho que é Peter Jordan, Jordan Peterson, que ele fala, você primeiro tem que arrumar a sua casa, o seu quarto, para depois você arrumar o mundo. Que tem muita gente que tem essa síndrome de querer mudar o mundo, de querer consertar tudo, e você não faz nem um arroz com feijão. Então o cara, eu vou entrar na política e eu vou mudar o meu país. Meu filho, você não terminou nem sua faculdade, você não tem nenhum trabalho, entendeu? Você não tem nenhum sustento da sua família. Você é brigado com sua mãe, brigado com seu pai. Resolva a sua porra dentro de casa primeiro, resolva a sua vida e depois você vai cuidar dos outros. Porque se as pessoas se preocuparem em serem pessoas melhores, em fazerem as coisas bem feito, só no seu mundinho ali, a sociedade já seria muito melhor do que você simplesmente ficar tentando convencer o outro, não sei o quê. Então, assim, eu acho importante. Mas mais importante é você fazer a sua parte dentro de casa. Perfeito, né? perfeito. Eu vou pegar esse gancho seu, me permita, e fazer uma analogia com a Bíblia que eu estudei essa semana. E fala justamente disso, cara. Moisés, quando foi chamado para libertar o povo de Israel, que estava escravo há mais de 400 anos no Egito, né? E aí mostra que Deus fez o chamado. No início ele não quis, tentou rejeitar. Quem é cristão vai entender bem essa mensagem, quem estuda a Bíblia. E aí Deus pede para ele libertar o povo, ele passa 40 anos em Midian ali, sendo preparado, porque ele era arrogante, prepotente, foi ensinado no palácio, ele achava que ele ia fazer do jeito dele, ele tomou um baque, fugiu, e aí ali Deus chama ele para salvar o povo, né? E aí quando ele vai, Deus tem as alianças, os pactos que pedem para demonstrar obediência a ele. E aí Moisés não tinha feito uma coisa, que era dar exemplo dentro de casa, era circuncidar o filho mais novo. E a mulher, a Zípora, por super proteção, e a gente falou disso, muitos quer super proteger o filho, não tinha feito, não deixou ele fazer. E aí quando ele tá indo pelo caminho pro Egito, pra salvar o povo, o anjo, Deus vai lá pra matá-lo, ameaçá-lo de morte. Aí o pessoal, é contradição, como é que Deus manda ele libertar e agora Deus vai lá pra matar o cara? Sim. E aí a essência da mensagem é que era pra ele ir, mas ele tinha que dar exemplo em casa. Ele tinha que fazer o que Deus primeiro ordenou em casa. É exatamente o que eu falei aqui agora. E aí você falou, eu lembrei. E aí a mulher rápido pega uma pedra, faz a circuncisão ali, o prepúcio do pênis da criança, e aí mela ele e fala, não, aí pronto, agora sim, você cumpriu, você deu exemplo em casa, porque não adianta você querer salvar os outros e você não tá obedecendo aqui. Querer que os outros obedeçam e você não obedece. Perfeito. Então, e é um pouco do que a gente vive hoje, né? A hipocrisia, a incoerência, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E é importante isso porque em nossa casa, em nossa família, você que está aí acompanhando aqui, é importante a gente analisar as pessoas e tomar nossas decisões medindo o que as pessoas fazem, como elas vivem, o comportamento. Porque o que falar é fácil, todo mundo fala, né? Até papagaio. Então a gente tem que... Você vê muito esse comportamento revolucionário de, vou mudar tudo. O cara, adolescente, no computador dele... mal sai de casa e quer mudar a política, mudar o que as pessoas devem consumir, mudar o comportamento, simplesmente dali da casa dele. E muitas vezes o cara não faz o básico, né? Muitas vezes o cara não faz o básico, o cara não trabalha, não estuda. Meu amigo, você quer mudar o seu país, mas você não trabalha, você não estuda. Primeiro vai cuidar da sua vida, né? Vai cuidar da sua vida primeiro. É verdade. Então é isso, meu amigo, é um bate-papo, dá pra falar muito mais coisas aqui, né? Mas eu acredito que a missão de trazer valores, princípios, de resgatar um pouco dessa história que formou o Gabriel Venturoli que é hoje, fica o desafio aqui da gente tentar trazer seu pai, faz um convite pra ele, viu, pra gente conversar aí. O velho tem umas histórias boas. E fica à vontade se você quiser trazer mais algum tema, algum tópico legal que você acharia interessante, da parte de valores, princípios de família, conservadorismo, ou de política, ou de libertário, ou liberalismo. O que é que você vê hoje nesse desafio aí, aproveitando macroeconomia, política, você, agora como pai de 3 filhos, a gente viu que você estava bem empenhado, e aí... como muita gente questionou, né, se afastou um pouco mais, mas eu acredito que ano que vem tem eleição. A própria Priscila Chamas, que a gente também pretende chamá-la para vir aqui, né? A gente vê que é uma mulher também raiz, né, mãe, protagonista da sua vida, jornalista, e às vezes, com certeza foi muito criticada por muitos que ela estava envolvida no cenário e depois ela decidiu ficar em casa, mais cuidando da família. Mas só é criticado quem dá a cara a tapa. É verdade. Quem cuidando dos filhos, quem né? fica escondido nunca é criticado. Né? E as prioridades, né? Cada um sabe, como você bem falou aqui, uma fala sua, cada um sabe o que é melhor pra si e pra sua família, né? As escolhas que cada um toma, né? Não pensando no que o outro vai achar, não no que o outro vai criticar, porque a gente vê muito isso. As pessoas, acho que quem é raiz não pode se deixar levar pelo que as pessoas falam e tem que fazer aquilo que acredita que é melhor, né? Primeiro pra si e pra sua família. E a gente vê a influência, o poder da influência hoje. Muita gente querendo influenciar os outros, se deixando influenciar pela rede social. Hoje qualquer pessoa posta o que quer na internet. A desinformação tá aí.
As mentiras estão aí. A gente está vendo esse ataque à liberdade de expressão, à censura nas redes sociais. E aí fica essa importância. A gente hoje está podendo falar isso, né? Como é que você enxerga? Tá podendo falar, como é que você enxerga isso? Enquanto Raiz, será que a gente, já que a gente não sabe que pode mudar muito pouca coisa, mas como é que a gente fica nessa sinuca de bico aí? Não existe meia liberdade de expressão, né? Ou você tem liberdade de expressão ou você não tem. E o momento que a gente está vivendo hoje é de censura mesmo, né? Você vê, se as pessoas têm medo, muitas pessoas têm medo de falar o que pensam. Você tem parlamentares sendo presos por falar, por dar sua opinião, que é o trabalho de um parlamentar. É verdade. Então, assim, dá para dizer que a liberdade de expressão no Brasil hoje está extremamente em xeque, né? Que é um valor ocidental, né? É um valor do liberalismo, é um valor das ideias liberais, é você ter a liberdade de expressão. Porque sim, se você não pode falar o que você pensa, todas as outras coisas, elas perdem força, né? Porque sim, se você pode ser preso ou você pode ser criminalizado por uma opinião, todo o resto vai embora junto. A sua liberdade, a sua propriedade, elas vão pro saco, se você não pode sequer falar o que você pensa. Então, acho que são tempos sombrios em relação a isso. E eu acho que a gente tem que lutar para restabelecer o que a gente já teve, né? Que a gente não teve liberdade de expressão durante o regime militar, né? Sim. E agora, novamente, tornamos a não ter liberdade de expressão. E o engraçado é que a maior parte das pessoas que sofreu com a perseguição à liberdade de expressão, né, hoje defendem a censura. As pessoas que... a esquerda, vamos dar nomes aos bois, a esquerda, sim, e boa parte dos políticos de esquerda lutavam a favor da liberdade de expressão. Verdade. Na época do regime militar, e muitos foram presos, muitos foram perseguidos. Meu pai era de esquerda, ele era universitário, ele era de esquerda. Ele já relatou para mim, ele falou, era um clima de perseguição, né? As ideias, as reuniões, existia um monitoramento por conta do regime militar. Sim. E essas mesmas pessoas que sofreram, que foram torturadas, que foram presas por opinião, que tinham que fazer músicas com metáforas para não serem presas, sim, hoje em dia defendem que você seja preso pela sua opinião. Exato. Então o chicote mudou de mão. Né? Em vez de defender o que é certo, se for o que eu penso, pode ser tortura, pode ser ditadura. Agora, se for o outro, que é o opositor, que pensa diferente, não pode, né? Exatamente. E por isso, até muitos amigos meus de esquerda, eu falo, gente, vocês estão defendendo essas atitudes porque é contra alguém que vocês não concordam. Agora, e se daqui a amanhã o chicote mudar de mão de novo? Exato. Se daqui a amanhã um juiz do Supremo tiver uma interpretação oposta aí, se começar a perseguir pessoas de esquerda, e você e a sua família, você vai dizer o quê? É verdade. Né? Inclusive, e aí pra gente chegar no finalzinho, você falando disso aí, eu lembrei do Estado, que é outro princípio, conservadorismo, do libertarianismo, desses teóricos todos que a gente trouxe aqui, que é essa minimização do Estado. O Estado cuidar do básico e não querer ser dono, ser paternalista e querer decidir tudo que está relacionado com o nosso livre-arbítrio, né? E a gente vê isso, essa teoria de esquerda, esses princípios e valores sendo jogados para um Estado onde a gente vê pessoas que não têm competência, nem honestidade, hombridade, valores, princípios saudáveis, para ditar leis, para dizer, avaliar o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado por nós, né? Então imagina como a gente está nessa sinuca de bico aí. Então, assim, a Bíblia até fala disso, né? Que o povo foi criado para viver, os nômades, o povo de Deus, a vida toda foi nômade, vivia em tendas no deserto, né? Acampando. E aí, quando eles começaram a formar os rebeldes, os desobedientes, é que foram formar os seus estados, as suas cidades ali, e começaram. E aí vem Sodoma e Gomorra, vem uma série de coisas, inclusive quando ele fica debaixo de um teto estatal, o Egito, recebe opressão e tudo. E quando Deus liberta para Nova Canaã é para viver de novo, e eles sempre pedem um Deus. Deus queria ser o rei, a Bíblia fala, e eles pedem para ter um rei humano como as nações pagãs tinham. E a gente vive hoje a consequência disso. Muita gente que ama o Estado, tem até um livro, se eu não me engano, é de Gustavo Maltache? Esqueci o nome dele. E ele fala, o governo, o brasileiro ama o Estado, né? Mas odeia os políticos, né? Então, e a gente vê essa opressão, a entrega da liberdade para um Estado que nunca vai saber melhor do que a gente, o que é melhor para nossa família, né? Exatamente. Essa é a grande questão. Eu faço essa brincadeira, eu tava dizendo, com um amigo meu, ele tava falando, mas você defende a privatização, você defende que tudo seja privado, que o Estado, e o papel do Estado. Eu falei, meu amigo, não é o Estado, é Jerônimo,
é Lula, é Gedel. Quando você fala Estado, fica uma coisa abstrata. Você tem que pensar, quem vai escolher as coisas para sua vida é alguém, não é uma coisa abstrata. Então, seja claro, quem vai dizer o que meu filho vai aprender é Jerônimo. É isso que você prefere que quem diga o que vai aprender é Jerônimo ou uma escola que você escolha da sua preferência, que vai ter, se você for conservador, vai ter uma educação conservadora, se você for do candomblé, vai ter uma educação voltada para o candomblé. Eu acho muito mais coerente que você escolha a sua escola da maneira como você acha para a sua cultura do que você, quando tem uma cultura estatal, ela é empurrada o que o governante quer. E, como volto a falar, hoje pode ser um governante do seu apreço, mas amanhã pode ser um governante que seja o contrário do que você acredita. Então, nunca que um terceiro vai saber melhor como gerir a sua própria vida. É verdade. Milton Friedman, ele falava as 4 formas de gastar dinheiro, né? Isso é bacana. Que tem a melhor de todas e a pior de todas. Que a melhor forma é quando você gasta o seu próprio dinheiro para você mesmo. Porque você vai usar da melhor forma, comprar a coisa mais confortável pelo menor preço. Então você vai se preocupar com preço e com qualidade. Né? Você vai buscar o famoso custo-benefício, que é o que eu faço todo dia no meu trabalho. Agora, o pior de todos é quando é um político, porque ele vai administrar o dinheiro dos outros para os outros. Então ele não vai se preocupar nem com preço, nem com qualidade. E é o que muitas vezes... É o que acaba acontecendo sempre. Você tem aí sistema de atendimento público de saúde, e além dessa questão de incentivos eu tenho incentivo a escolher coisas melhores, porque eu que estou escolhendo para mim, do que você que está escolhendo para os outros. Isso é uma questão lógica de incentivos. Além disso, você tem a questão da corrupção, que ao longo das cadeias o dinheiro vai se perdendo, e a questão da má gestão, que não é nem só uma questão de saber o que é melhor ou pior, é de não ter a capacidade para gerir. Verdade. Porque a gente sabe que quando você tem incentivos a ter uma boa gestão, a empresa vai crescer, a empresa vai dar lucro, e o Estado, quando ele tem resultados ruins, os incentivos são o contrário. Só para deixar um exemplo aqui, que eu sei que a gente já está com o tempo finalizado. Uma escola que vai mal, os alunos tiram uma nota ruim, o que é que acontece? Você sabe o que é que acontece? Sai. Não é isso que todo mundo sai, não. Escola pública, desculpe, uma escola pública, ela tem as piores notas, pior índice do INDEB, o que é que acontece? Mais verba para aquela escola. É verdade. O incentivo, né? O incentivo é o contrário. É verdade. Se você tem um ensino bosta, você vai fazer o quê? Não, precisa ganha de um prêmio. Mais verba. Exatamente, você ganha um prêmio por ter um ensino bosta. E numa escola particular é o contrário. Se você tem uma escola que está dando resultado, os alunos estão aprendendo, o que é que vai acontecer? Vai ter mais alunos. É verdade. E a escola vai crescer e vai poder cobrar mensalidades mais caras, porque a escola é muito boa, enfim, etc. Então, assim, são incentivos completamente opostos. Então, não tem como de um lado dar certo. É verdade. Valores e princípios invertidos fazem o mal prosperar ao invés do bem. Né? Então é isso. Se você coloca parâmetros totalmente equivocados para premiar, né? E a onda da meritocracia, né? Que está se perdido também, né? Na narrativa de que não existe meritocracia. E a gente vê que sem meritocracia nada prospera, porque tudo depende do nosso protagonismo, né? É o ser humano que produz tudo, e é essa a mensagem que a gente tem que levar para tudo, ser exemplo em tudo. E eu acredito que a mensagem ficou passada aqui nesse segundo episódio. Agradecer a você mais uma vez. O papo tá bom, daria para ficar aqui o dia todo, né? Porque dava para ficar mais uma horinha aqui tranquilo. O conhecimento aqui é vasto. Mas, Gabriel, brigadão mais uma vez, viu? Eu que agradeço Deus pelo abençoe convite. Aí. E a você... Foi um prazer participar e estou à disposição aí. Beleza, e a você que está acompanhando aqui o nosso canal, ficamos por aqui, mas segue, compartilha, se inscreve aqui no canal e eu tenho certeza que você vai ser edificado com os convidados que a gente vai estar trazendo aqui. Então, compartilha, até a próxima. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.